Olá pessoal, meu nome é João Rafael, eu sou advogado no estado de São Paulo e estou gravando mais um vídeo para o nosso canal. E esse vídeo ele é um pouco diferente do que eu tenho gravado até agora. Eu quero fazer aqui como se fosse um bate-papo, eu sei que não é, mas vai ser como se fosse. Eu tenho gravado alguns vídeos e eu percebi que eu estou alcançando alguns advogados nesses vídeos, acredito que a maioria recém-formados. E aí eu gostaria de falar com vocês sobre como maximizar as suas chances de vencer um processo. Porque a gente sabe que não é simples, né? Ganhar um processo ele é uma coisa difícil, tá? Então, esse vai ser o tema do vídeo de hoje, pessoal. Bom, a primeira dica para você aumentar as suas chances de ganhar um processo é você identificar corretamente qual é o problema do seu cliente. Independentemente da área que você atuar. Se você atuar na área de família, se você atuar na área imobiliária, se você atuar na área qualquer área do direito, você precisa primeiro identificar corretamente qual é o problema do seu cliente. A segunda coisa que você precisa fazer depois de você identificar é estudar, você levantar a jurisprudência sobre aquele assunto. Essa é uma segunda dica. Isso a gente nem começou a montar ainda, se for uma petição inicial, mas pode ser um processo que já está em andamento, tá? Mas estou imaginando aqui um processo que não foi ainda protocolado, não foi distribuído. Você precisa pesquisar jurisprudência sobre o assunto. Por quê, pessoal? Já me aconteceu de eu imaginar uma coisa ali, né, conversando com o cliente, e na hora que eu vou pesquisar, eu vejo que a jurisprudência é bem dividida. E aí você precisa, aí que eu vejo, né, você precisa nesse momento se adaptar para maximizar as suas chances, né? Então, de repente, só exemplificando, tá? É até um vídeo que eu já fiz, não sei se foi pro Instagram, se foi para cá, sobre um caso de furto de bicicleta em condomínio, tá? Era um cliente já antigo, já tinha dado entrada no juizado especial cível. E aí eu fui pesquisar o tema, a princípio eu imaginei que a responsabilidade seria total do condomínio. Mas aí eu vi, justamente nessa pesquisa, que a doutrina diz que quando existe... A jurisprudência diz que quando tem na convenção coletiva do condomínio que ele não se responsabiliza por furto ou roubo de bens dos condôminos dentro do condomínio, é o que é a lei entre eles. E aí não vai pagar, o condomínio não vai ser obrigado a pagar. No caso específico, a pessoa já tinha entrado com o processo. Então, eu me adaptei naquele momento ali, porque aí ela me contratou para audiência no juizado. E aí, eu me adaptei naquele momento para provar que houve uma facilitação por parte de funcionários do condomínio, para provar que o condomínio teve culpa. Então, veja, eu me adaptei em razão da pesquisa que foi feita, tá? Então, essa é a segunda dica. Bom, depois de feitas as pesquisas, fechado o contrato, evidentemente, né? Façam o contrato de honorários bem feitinho, não deixe de fazer, tá? Porque o processo leva anos e aí depois, mas qual foi o valor que fechou? Já pagou? Não pagou? Enfim, façam um contrato com o máximo de detalhes possíveis, o contrato de honorários. E aí depois vai ser montada a petição inicial. É óbvio, né? Tem que ter o endereçamento correto. Claro, você tem que pesquisar, verificar qual é a competência para aquele assunto. E aí você faz lá um endereçamento ao juiz competente. Aí você vai trazer a qualificação das partes, qualifica bem qualificadas as partes, atenção nesse momento, é importante isso. A parte o nome da ação, pessoal, eu vejo muita gente preocupado com isso, com o nome da ação. Mas eu, sinceramente, não vejo lá na frente, né, todos os processos que eu fiz, você tem que, claro, nomear a ação, né, naquele assunto, ter ali um sentido na ação que você está nomeando, especialmente se for as ações bem clássicas, né, ação monitória, uma execução, tal. Mas se for uma coisa bem específica, você não precisa ficar quebrando a cabeça, você pode dar o nome da ação para aquele, vamos dizer, para aquele tema amplo, né?
e não precisa quebrar muita cabeça, tá? Sempre lá no código, uma pesquisa jurisprudencial também te ajuda nisso daí. E aí depois, pessoal, eu vou contar aí uma outra dica que essa eu aprendi lá atrás na faculdade, que é a questão na hora que você vai narrar os fatos, tá? Não façam, todo mundo fala isso, né? É bem repetitivo, mas, gente, muita gente não escuta isso, faz umas petições muito longas. Sua petição não tem que ser muito longa, você tem que ser objetivo. A gente sabe, o judiciário ele tem milhares de ações, né? Às vezes já ouvi um número de... dependendo da comarca, o juiz chega a ter mais de 1000 processos cada juiz. Então ele não vai ter tempo, né? É surreal você pensar que o juiz vai conseguir ler uma petição sua de 50 páginas, 40, 30 páginas. A não ser que seja um negócio muito absurdo, que seja uma ação muito específica, mas caso contrário, pessoal, você tem que fazer uma petição objetiva, isso vai facilitar no decorrer do seu processo, tá? Então, narre os fatos com objetividade. Você precisa entender também nesse ponto qual é o ponto controvertido. É um tema que a doutrina fala. Eu sou processualista, né? A minha área é toda na parte processual, então vocês vão ver que muitas dicas estão ligadas a essa parte processual. Eu costumo dizer que o processo ele é um jogo de xadrez e muitas vezes ele se resolve nos detalhes. E eu tenho como base entender ali lembra que eu falei lá atrás, né? Entender o problema do seu cliente, ver o que você quer com essa ação, né? Também, né? De acordo com o objetivo do seu cliente, vai ter o seu também. E aí você tem que identificar qual é o ponto controvertido do processo. Esse ponto controvertido, ele vai fazer com que você narre nos fatos justamente este ponto controvertido, né? Para não se perder em outra coisa que não tem nada a ver, e o ponto controvertido é justamente ali, aonde que nasce ali, onde que está o direito do seu cliente, onde foi violado eventualmente um direito do seu cliente, tá? Então, dos fatos. Na parte do direito, né, depois dos fatos, você vai trazer o direito do seu cliente, também de forma objetiva. Apresentem sempre jurisprudência, doutrina, é muito importante também. Se for liminar, a gente pode fazer um outro vídeo falando sobre o liminar, tá? E antes de falar dos pedidos, pessoal, eu vou falar uma outra regra, e aí essa, como eu disse também, eu aprendi lá na faculdade com um ótimo professor, Dr. Basile, que eu tive aula, e aí ele falava o seguinte, você tem que ter uma regrinha, né? Então você apresenta qual é o fato, direito e o pedido. Silogismo jurídico, você apresenta os fatos, qual é o direito e o que você quer. O direito foi violado, o direito, enfim, e aí o seu pedido. Então, voltando lá à ação, você narrou os fatos, o direito do seu cliente, onde tem a previsão legal. Então, lembra disso, pessoal. Se você, por exemplo, for alegar uma nulidade, você entra com uma ação anulatória, e aí você vai alegar uma nulidade. Você tem que mostrar qual é justamente o ponto controvertido, porque você não pode se perder na ação. Você tem que controlar a sua ação. E aí você tem que ver qual é esse ponto controvertido para saber o que você precisa produzir de provas, porque tem a questão do ônus da prova. E aí você tem que saber disso também. É você que vai ter que provar aquilo ou é a parte contrária que vai ter que provar aquilo? Então você precisa entender muito bem isso, e aí de acordo se é uma ação trabalhista, é uma regra do ônus da prova, se é uma relação consumerista, a gente sabe que tem inversão do ônus da prova, e por aí vai, pessoal. Então você tem que entender muito bem essa parte de quem tem que provar o quê, para você não se perder na ação, lembra que eu te falei, né? E às vezes se você se perde na ação, porque não todo mundo vai se perder também. E aí você precisa ter essa objetividade e ter muito claro na sua cabeça o que você precisa produzir de provas para alcançar o seu, aí vem o último tópico da ação, voltando lá para a ação, os pedidos. Tenha muito claro o que o seu cliente quer e o que você quer. E aí você apresenta os pedidos justamente de acordo com tudo que você fez, de acordo com o que o seu cliente quer e o que você narrou ali na sua petição inicial, tá? Então, para não ficar muito longo o vídeo, já 9 minutos, quase 10 minutos de vídeo, eu vou encerrando por aqui, espero que tenha ajudado. Comenta aí, vamos tentar melhorar esse bate-papo, fazer uns bate-papos para a gente poder avançar e melhorar também, né? Toda vez que eu converso, toda vez que eu falo com alguém, eu aprendo também.
Então seria legal todo mundo comentar, todo mundo curtir e vamos ver o que mais que a gente vai gravar aqui pro canal. E quem sabe a gente consegue montar aqui um fórum, a gente consegue montar um canal bem participativo e a gente evoluir o direito como um todo, né? Eu acho que isso é o mais importante. Beleza, pessoal? Tem muito mais coisa para falar, especialmente na área que eu amo, que eu adoro, que é a parte processual, é o que eu gosto. E eu já dou um spoiler para vocês aqui de próximos vídeos. Eu já resolvi processos de 10 anos simplesmente com um detalhe processual, um detalhe do Código de Processo Civil, tá? Na parte processual. No caso específico, mais spoiler agora aqui, era a questão de prescrição intercorrente. Ninguém tinha visto, tá? Tinha passado 2, 3 advogados, juiz não viu, e tinha lá uma prescrição intercorrente e era um bem que estava indo para leilão e eu consegui resolver o processo por uma prescrição intercorrente. Então, aí a importância do você dominar o processo, independentemente da área que você atua. Se você atua na área penal, você tem que dominar o processo penal. Se você era na parte civil, processo civil. Na trabalhista, é a mesma coisa. Beleza, pessoal? Um abraço a todos, obrigado aí pela audiência e não esqueçam, like, comentários e se inscreva também no nosso canal, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, obrigado!